Os lápis de cores brancos são os mais desprezados, né, os menos utilizados em qualquer conjunto de lápis de cor. Eu fiz uma seleção de alguns lápis profissionais e alguns lápis amadores para nós testarmos os lápis de cor branco e verificar o que nós podemos fazer com eles. Nós já sabemos que no branco, o papel branco, ele praticamente não tem efeito se for aplicado sozinho. Então, experimentando aqui um dos lápis de cor de uso escolar, nós vemos que não tem praticamente nenhum efeito. E por isso, basicamente, eles não são usados. Eu vou pegar um profissional e passar para a gente ver que também, mesmo sendo um lápis profissional mais pigmentado, eu consigo visualizar a diferença do branco do papel para a área que eu passei o lápis. Provavelmente você não consiga ver pelo vídeo, mas é possível verificar. Mas mesmo assim, não faz muita diferença, já que a gente usa o próprio branco do papel quando queremos clarear uma cor. É só passar mais leve e usar o branco como o elemento que vai transformar aquela cor. Mas será que o lápis branco tem a utilidade em algum momento? O que acontece se a gente usar, por exemplo, em um papel preto? É isso que eu vou mostrar agora. Eu fiz uma seleção, não peguei todos porque já vai ser bastante cansativo usar todos esses lápis. Mas eu fiz uma seleção de diversos lápis de cor branco de diversas marcas, de uso profissional, como eu falei, e alguns escolares. Muitos conjuntos de lápis escolar, eles não vêm com o branco, justamente porque eles já são um pouco pigmentados e não ajuda muito. Então, mas o que acontece quando a gente passa o lápis branco em papel preto? Eu vou começar mostrando alguns lápis de uso escolar. Então eu peguei aqui o aquarelável da Acrylex. Eu vou fazer um quadradinho aqui. E quando eu passo, a gente consegue ver o branco, diferente do papel branco. No papel preto, agora parece que o lápis tem uma utilidade. Então eu consigo visualizar aqui a cor. Ele não fica realmente branco, ele fica um tom acinzentado, porque ainda assim é a mistura do pigmento do lápis com a cor do papel. Mas ele fica bem fica bem visível. Vou usar agora o Faber-Castell normal, seco, escolar, para que a gente possa ter um comparativo entre os lápis de uso escolar. Fazendo um quadradinho aqui também, eu noto que esse aqui ele já fica bem menos visível do que o primeiro. Então ele já não fica com... nunca vai chegar no branco usando esse lápis aqui, mesmo passando com toda a força. Vou usar o mesmo lápis da Faber-Castell, só que agora o aquarelável. O primeiro que eu usei foi o seco, agora eu vou usar o aquarela para ver se tem alguma diferença. Então, fazendo o quadradinho. Então, passando esse lápis, agora eu percebo que ele é mais intenso do que o seco. Eu consigo um tom um pouco mais claro. Melhor até do que o da Acrylex. Então, se a gente comparar os três aqui agora, eu tenho o do Acrylex melhor do que o da Faber-Castell seco. E o Faber-Castell aquarelável melhor do que os outros dois. Também vamos testar aqui o Tris Megasoft branco, para ver o que acontece com ele. Passando aqui com bastante força, eu estou passando com a mesma intensidade com todos os lápis. Esse lápis ficou igual o da Acrylex, ele basicamente é a mesma tonalidade aqui. O que ficou mais branco, que começa a parecer um pouco branco, é o da Faber-Castell aquarelável, por enquanto.
Eu tenho esse Coró aqui, aquarelável, que é um lápis asiático. Vamos ver também o que acontece com ele. Ele é um lápis, embora seja aquarelável, ele é um lápis de mina bem dura. Ele ficou muito próximo ao Faber-Castell seco. É bem parecido os dois, não tem muita diferença entre esse aqui. O último lápis que eu vou experimentar é o Faber-Castell Super Soft. É um lápis novo, né? Basicamente novo, disponível. Vamos ver como ele reage. Então, ele ficou um pouco melhor do que o da Acrylex, mas ele não chegou a ser o branco que o Faber-Castell aquarelável. Então, na minha opinião, dos lápis de uso escolar, o que vai trabalhar melhor com o papel branco, com o papel escuro, um preto, um azul, por exemplo, é esse lápis aqui, é o Faber-Castell Aquarela. E agora, será que os lápis profissionais eles vão apresentar um resultado melhor do que os lápis escolares? Então, vamos para os testes. Eu vou pegar primeiro o Faber-Castell Albrecht Dürer, que é o lápis aquarelável profissional da Faber-Castell, e eu vou colocar aqui do lado, para a gente começar a ter uma percepção melhor da diferença. Ele já de cara, já no risco, eu já consigo sentir que ele tem uma cobertura bem melhor do que qualquer um desses outros lápis. Então, passando aqui, ele é muito mais fácil de aplicar, eu preciso fazer muito menos força para que já fique bem pigmentado. Então ele dá uma cobertura muito boa e tem um branco muito intenso também. Então ele ficou bem parecido com o escolar branco, né? Talvez um pouco menos branco do que o escolar. Então, embora seja escolar, ele parece um pouquinho mais branco do que o profissional aqui da Faber-Castell. Embora a qualidade do pigmento desse seja muito superior. Eu vou aproveitar e pegar o outro da Faber-Castell, o Polychromos, que é um lápis bem conceituado. Então vamos fazer aqui do lado. Ele também é bem fácil, já a marcação fica muito forte, muito melhor do que qualquer um desses outros lápis aqui. E vamos ver a intensidade do branco. É bem facinho de sair o pigmento também. Ele fica uma cobertura muito boa. Então ele ficou bem parecido com o anterior, só que como ele é um lápis mais duro, ficou um pouco mais liso do que esse aqui. Esse aqui a gente vê que ele sai bastante pigmento, né? Ele esfarela, fica bastante pozinho aqui. Já o lápis o Polychromos, como é um lápis mais duro, você não vê, você faz a passagem e não sai, não esfarela. Ele também ficou uma cobertura muito boa, tanto esse lápis quanto esse, eles dão uma cobertura muito boa, muito melhor do que esses lápis de uso escolar. É muito fácil de você perceber a cor sobre o papel colorido. Então é muito bom também. Vamos pegar aqui um que eu recomendo sempre no curso por causa do preço dele, que ele é bem em conta, é o Mondeluz da Koinor. Também ele fica muito visível quando eu passo, faço o quadradinho. Tem uma cobertura super boa também, bem fácil de preencher, não precisa de esforço. Embora o lápis da Faber-Castell ele tem uma cobertura muito boa, eu precisei fazer várias camadas e apertar bastante para eu conseguir chegar nessa cobertura, para que eu pudesse não mostrar a cor do papel. Já todos esses lápis foram muito mais fácil de fazer a cobertura, de fazer com que
o branco aparecesse, né? Embora, como eu já citei, não é um branco verdadeiro, é sempre acinzentado por causa do preto. A transparência sempre faz dar um efeito na cor que eu estou passando, mas a gente consegue ver muito bem. Próximo lápis que eu vou usar, experimentar, é o Pablo da Carandati. O Pablo, ele é o concorrente direto daqui do Policromos. É a versão da Carandati do lápis seco, né? Então, vamos ver como que é o Pablo aqui, como fica. Ele risca muito bem, você consegue visualizar muito bem. A pigmentação muito boa, é bem fácil de aplicar, a aplicação fica bem simples, rapidinho você consegue fazer o preenchimento. Então também ele tem uma qualidade muito legal. O próximo lápis que eu vou mostrar é o da Cretacolor Carmina. O Carmina é o lápis aquarelável da Cretacolor. Desculpa, o Carmina é o lápis seco da Cretacolor. O Marino é o lápis aquarelável da Cretacolor. A Cretacolor tem esses dois conjuntos. Eu vou experimentar o lápis seco primeiro. Então, como os demais, eu consigo fazer a marcação bem fácil aqui. E tem uma cobertura também boa. Só que esse lápis já se parece mais com os lápis escolares. Ele é mais duro. Eu já preciso fazer um pouco mais de pressão. Não foi tão fácil como qualquer um desses anteriores. Esse aqui já dá um pouquinho mais de trabalho e até a tonalidade ele se parece mais com esses aqui de uso escolar, embora o pigmento dele seja melhor. Como eu experimentei o Carmina, eu vou aproveitar e fazer um teste logo em seguida com o Marino, que é o aquarelável. Os aquareláveis normalmente eles soltam pigmento mais fácil, então você não precisa apertar tanto, cansa menos a mão. Esse aqui também tem uma pigmentação bem semelhante ao anterior, só que muito mais fácil de aplicar, não precisei aplicar tanta força. Até agora o que eu precisei aplicar mais força foi o Carmina da Cretacolor. Os lápis de cor de uso escolar, eles normalmente em conjuntos pequenos, por exemplo, de 12 até 24 unidades, não vem o branco, porque principalmente se são lápis inferiores de escolar de marca que não são renomada, eles não conseguem ter nenhum efeito mesmo no papel colorido, então são dispensados. As melhores marcas, como essas que eu mostrei, elas têm o lápis branco e aqui a gente vê o resultado deles. Já com os lápis profissionais, todas as marcas possuem lápis brancos, então nós temos muito mais disponibilidades do que os lápis de cor de uso escolar. Por causa disso, eu vou testar mais dois. O primeiro que eu vou testar aqui, desses últimos, é o Supracolor Soft, que é o concorrente direto do Faber-Castell Albrecht Dürer. Então, esses são os lápis aquareláveis, esse aqui da Faber-Castell, esse da Carandati. A pigmentação super boa desse lápis aqui, e o branco é o melhor de todos. Ele é muito bom. Em termos de branco, de preenchimento e dá uma aparência do branco, esse aqui ele é muito superior aos demais. Mesmo o da Faber-Castell, que é um excelente, para mim é um dos melhores lápis em termos de pigmento, resistência à luz, durabilidade, brilho, ele tem um branco mais intenso. Dá para perceber que ele é mais intenso do que o da Faber-Castell. Então, em termos de branco, de todos os lápis que eu já experimentei, esse aqui é o melhor de todos, tá? Para dar a aparência do branco mesmo sobre o papel colorido. Vou experimentar mais o Stadler, como preferir, eu não falo alemão. Ele é feito na Alemanha e ele tem uma cobertura boa também, como as dos demais de uso profissional. Fica mais ou menos equiparado aos anteriores.
Ele tem uma cobertura, já não fica tão branco quanto o Carandate, mas ele tem uma cobertura fácil de produzir. Então, qualquer um dos lápis de cor de uso profissional, eles conseguem fazer uma cobertura bem bacana, você consegue visualizar, trabalhar bastante aqui com as cores. Mesmo no preto, eu peguei o papel preto porque é o contraste maior, né, que existe, o branco com o preto. Então a gente tem a possibilidade de visualizar o resultado nessa cor. Mas eles afetam qualquer outra cor também. Só para mostrar, quanto mais claro for o papel, obviamente menor o efeito do branco. Então eu só vou usar alguns lápis, já não vou usar todos, só para a gente experimentar isso que eu estou falando agora. Então, por exemplo, pegando um papel de cor creme, vou pegar aqui, vou pegar o melhor aqui, o Carandate. E fazer o quadradinho aqui. Quando eu aplico esse lápis, eu consigo visualizar o branco, só que o contraste é mínimo, né? A gente vê aqui que não tem. Obviamente, o creme aqui é uma cor bem clara, então não tem tanto contraste assim. Mas ele afeta a cor. Se eu estiver fazendo uma sobreposição de cores aqui e eu passar esse branco por cima, ele vai responder. Você vai ter uma tonalidade mais clara do que acontece com o papel branco, que a gente não vê quase nada aqui, tá? Então esses são os testes que a gente fez aqui para verificar o potencial de cada um dos lápis. Existem alguns outros lápis que eu não testei, por exemplo, como o Prismacolor, que é um lápis bem conhecido, mas nos exercícios, nas atividades do curso, onde eu vou fazer pinturas, demonstrando na prática as pinturas, você vai ter a oportunidade de visualizar outros lápis além desses aqui.